A gente vai continuar detalhando esse resultado da economia brasileira no segundo TRI. A gente conversa agora com o economista-chefe da Ativa, Héctor Sanches, que eu já tenho o prazer de receber aqui no CNN Money News. Seja muito bem-vindo e bom dia, Héctor. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Héctor, queria começar por dois aspectos aqui. Pela ótica da oferta, altas dos setores de serviços, 0,6%, e da indústria, de 0,5%. Consumo das famílias pelo lado da oferta cresceu 0,5%. Eu queria entender exatamente esses fatores, depois a gente destrincha o agronegócio. O que isso diz sobre exatamente esse nível de atividade econômica e sobre a efetividade da política monetária ao tentar trazer esse índice de crescimento do país para esse patamar de perto de 2%, que seria a nossa capacidade de crescimento no momento? A gente está falando, sim, da política monetária impactando na economia. Trata-se de uma desaceleração forte. Como você pontuou, serviços e indústria são os dois setores mais sensíveis à política monetária do lado da oferta. Do lado da demanda, quem é muito sensível à política monetária, você também pontuou, são os consumidores. E esse crescimento ali ao redor de 0,5 para todos denota uma desaceleração intensa, ou seja, a política monetária está surtindo efeito. Não custa lembrar que ela não contemporânea, vamos dizer assim. A desaceleração que a gente está vendo no PIB agora é produto de uma política monetária que foi feita há coisa de 9 meses atrás, né? Então, a restrição de juros ela ainda vai impactar na economia. O que significa que, se está surtindo efeito, o canal da política monetária está surtindo efeito sobre a atividade, para que a gente chegue em uma inflação mais controlada, o próximo trimestre a gente deve ter uma desaceleração ainda mais intensa, tal qual no quarto trimestre, né? Então, se a gente está falando de 9 meses, de 6 a 9 meses de defasagem para a política monetária impactar de maneira relevante na atividade, isso significa que esse início de ano ainda vai bater na atividade nos próximos trimestres. Então, uma perspectiva de que o canal está desobstruído e nós teremos uma desaceleração mais intensa adiante. Ettore, eu queria entender exatamente essas perspectivas acerca do fechamento dos resultados do PIB para o ano. Isso porque a gente acompanhou uma revisão residual, é verdade, das projeções mensuradas ali pelo Boletim Focus do Banco Central. Eu estava procurando exatamente esses números agora das expectativas do mercado para o PIB, mas está ali no patamar de 2,18 ou 2,19. Agora eu não encontrei o número exatamente. Mas eu queria entender exatamente essa perspectiva. Se os resultados agora oficiais publicados pelo IBGE, eles alteram de alguma forma as projeções para o fechamento, né, do resultado da economia. Evidentemente, vieram até um pouco melhores, né, do que o esperado com o consenso do mercado, né, que era de um avanço de 0,3%, mas queria entender se pelo detalhamento, né, setor a setor, a gente tem algum tipo de mudança na interpretação e nas projeções para o fechamento do resultado do crescimento do PIB para o ano. Então, nós aqui da Ativa, nós já somos mais pessimistas, né? Estamos ali em 1,4 de perspectiva de crescimento para esse ano. Mas, avaliando ali a abertura das projeções, perdão, a abertura do resultado, a perspectiva é muito ruim também, principalmente quando a gente olha o FBKF, né, que recuou 2,2. Como você disse, nós tivemos uma surpresa marginalmente altista no mês corrente, no trimestre veio 0,4, era 0,3. Em contrapartida, nós tivemos uma revisão baixista do primeiro trimestre, de 1,4 para 1,3. Então, o headline ele não chega a sugerir nada muito emblemático. Mas a hora que a gente vai para a abertura e vê essa formação bruta de capital fixo, né? Então, o investimento nos setores que dão uma proxy para o futuro, nós tivemos uma contração de 2,2. Ou seja, não só o resultado já está mostrando uma desaceleração em seu headline, em linha com o esperado, mas a abertura do PIB dá uma perspectiva ainda pior para o que a gente esperava. Então, muito potencialmente, o mercado deve fazer essa revisão baixista, ou deve seguir revisando de maneira baixista, né? A gente debate aqui no departamento que a política monetária está restritiva e a inflação já mostrou sinais de desaceleração. Só resta o PIB, que é o intermediário nessa ponte,
demonstrar um arrefecimento mais acelerado. Mas como a gente está em setembro e falando de dados ainda do segundo trimestre, há uma defasagem temporal na divulgação e também no impacto. Heitor, e você citava esses dados acerca da formação bruta de capital fixo. A gente tem já em tela esses destaques, né, tanto do agronegócio, da indústria, serviços, formação bruta de capital fixo, ou seja, investimentos, consumo das famílias e do governo. Queria pegar esses dois dados, tanto essa queda sobre a qual você comentava agora, de 2,2% desse índice, né, a formação bruta de capital fixo, e esse 0,6% de queda no consumo do governo e tentar entender exatamente esses motivos. Qual é o peso do governo na formação bruta de capital fixo, dos investimentos estatais nesses setores que são fundamentais? Em paralelo, como é que isso dialoga com o consumo do governo e, evidentemente, também com o agronegócio? Então é difícil mensurar exatamente, pelo menos de bate-pronto aqui, de falar quanto que representou o consumo do governo aí Claro. dentro. Mas o que eu consigo falar para você é que há um papel relevante, sim. A iniciativa privada, ela tem o dinamismo do capital, né? Então, quando ocorre alguma intempérie, alguma coisa que venha a gerar algum problema, é mais dinâmica a alocação de recursos. O consumo do governo, ele é mais constante, né, mais insensível a essas oscilações. O que significa que esse 0,6 de contração que vocês mostraram aí na tela, ele deve permear nos próximos trimestres. É claro que nós temos ali alguma coisa de relevante no fiscal, no que toca ali pagamento de precatórios, né? Então seria um dispêndio que vai ocorrer agora nesse trimestre, na verdade já está ocorrendo, agosto já ocorreu, inclusive, e isso pode injetar algum recurso na economia, mas não é nada que vá reverter a trajetória de queda. No FBKF, grande parte dessa contração, e aí economistas geralmente não são tão taxativos, e eu pretendo não ser muito, mas eu vou ter que ser um pouquinho mais, grande parte dessa contração se dá por falta de confiança, porque o FBKF ele denota uma perspectiva de investimento para um retorno futuro. Ou seja, eu tenho que ter confiança de que a economia vai crescer, de que a gente vai ter uma estabilidade jurídica, política e tudo mais, para que eu possa colher esses frutos no futuro. Caso contrário, muitas vezes esse investimento acaba não ocorrendo, ou até mesmo ocorre uma defasagem temporal, um retardamento. Por quê? Mediante a incerteza. Então, só dar um exemplo. Donald Trump está promovendo a política tarifária, tem o Brasil como um inimigo, né, vamos colocar assim. Isso faz com que o empresário fale assim, olha, antes de promover um investimento que eu vou precisar de um retorno mais longínquo, eu preciso entender o que é que vai acontecer. Então, mediante a incerteza, ele no mínimo vai postergar o seu investimento. E a gente vê a FBKF caindo 2,2, e o que é muito relevante não só para o PIB corrente, mas para a perspectiva de PIB também. É realmente um dado que chama bastante atenção, né, Héctor? E eu queria entender se ele veio, especificamente a formação bruta de capital fixo, se veio em linha com as estimativas de vocês, evidentemente também do mercado. Então, a do mercado a gente não tem acesso a essa composição. A nossa, infelizmente, frustrou, né? A gente estava em 0,1, né? Uma parte relevante da queda era um fiscal cliff, então o fiscal estava para baixo, o nosso consumo estava relativamente alinhado. Do lado da oferta, o FBKF acabou sendo o destaque de frustração. Então, a gente tinha mais ou menos 1,5, entre 1 e 1,5 de projeção nos nossos modelos, né? Que acabaram consolidando o 0,1. Então, frustrou ainda mais a nossa perspectiva por aqui. Um outro fator relevante que acabou ficando marginalmente para baixo, mas que contribuiu bastante para a nossa surpresa, foi serviços. Ele é 70% do PIB, né? Então, essa variação de 0,6, a gente tinha 0,7, essa de 0,6 já foi um pouquinho pior também do que a gente estava esperando. Eu queria destrinchar alguns outros dados com você, Héctor. As exportações de bens e serviços subiram 0,7%, enquanto importações caíram 2,9% em relação ao primeiro TRI desse ano. Essa queda tão expressiva das importações tem alguma correlação, primeiro, com o PIB e, em segundo lugar, é evidente, com o tarifaço de Donald Trump?
Eu inverteria a ordem dando um peso para ela. Tem muito a ver com a perspectiva, então, de importações. Então, quando a gente fala de um ambiente de incerteza, o primeiro efeito, né? Então, o investidor, vamos pensar o seguinte: o FBKF para destinado ao comércio exterior. Ele se frustra absolutamente por completo. Aquele produto que o brasileiro comprava em algum lugar, manufaturava de alguma maneira, levava para os Estados Unidos e vinha dos Estados Unidos nesse sentido também para exportar, qualquer investimento nesse setor acaba absolutamente minado. Setores que tenham um impacto indireto, eles vão, evidentemente, ter algum receio, mas é muito menor do que quem tem um impacto direto, quem está diretamente ligado a uma cadeia de comércio internacional com os Estados Unidos. Então, assim, em primeira ordem, eu colocaria o tarifaço que se iniciou ali, exatamente nesse segundo trimestre. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, até que saiu a lista de exceções. Aí o Brasil voltou para o olho do furacão com os 50% do Donald Trump. Aí veio finalmente a lista de exceções. O Brasil ainda tem possibilidade de retaliação, há um aspecto político relevante e deliberado, né, explícito, por parte lá do governo norte-americano, associado ao julgamento de Bolsonaro, que se inicia hoje. Então, assim, o ambiente de incerteza para investimentos em maquinário, no setor real, que tem uma ligação direta com os Estados Unidos, eles são muito afetados, e aí é por conta dessa ausência de confiança. Os índices de confiança da FGV, CNI, FEComércio, todos eles mostram uma queda vertiginosa, tanto é que serviços e comércio da FGV está batendo recorde de mínima, né? Infelizmente, a confiança vai caindo e isso afeta primeiramente os investimentos, algo que a gente já dizia lá que, olha, a incerteza gera esse ambiente no qual os investimentos se retraem. Pode ser que isso volte no futuro, mas a gente sabe que desce de elevador e sobe de escada. Pois é, né, Héctor? E para a gente encerrar nosso papo, Héctor, eu queria uma análise sua acerca desse recuo de 0,1% do agronegócio, né? A gente acompanhou no mês de, só para eu ser claro, no mês de julho desse ano, o Plano Safra 2025-2026 com 516 bilhões, né, para o financiamento disponibilizado pelo governo federal para o agro. Eu queria entender esse número. Ele tem alguma correlação também com esse ambiente de incerteza e como é que isso dialoga com a desvalorização do dólar frente ao real? Na verdade, o agro, né, ele tem o seu carro-chefe no primeiro trimestre, que teve aquela forte variação 1,3, positiva, né? né? Por quê? Se não me engano. E era, salvo engano, isso no quarter over quarter, que foi muito forte, e isso se dá em decorrência da colheita que ocorre, um grande processo de exportação que ocorre nesse primeiro trimestre. O segundo, ele veio relativamente em linha com o esperado. O Plano Safra, ele dá uma perspectiva para o futuro, mas nada que afete o corrente, né? Então, o PIB desse segundo trimestre, apesar de ter tido o anúncio ali do Plano Safra a respeito o bilionário, né, e expressivo Plano Safra para o agro, isso quer dizer muito mais a respeito sobre a intenção de plantio e o que vai ser colhido lá no primeiro trimestre do ano que vem do que efetivamente no ocorrido agora. Entendeu? Então, assim, o agro está dentro do esperado e ele é insensível à política monetária, ficando mais exposto ao câmbio. Agora, o câmbio é engraçado, ou engraçado não, eu diria curioso, né? Engraçado é ruim. O câmbio ele bate no agro em duas frentes principais. A primeira diz respeito à capacidade de fechar contratos lá para fora. Quando o preço sobe, você vai ter uma capacidade de vender mais caro. Quando o preço cai, você vai buscar uma quantidade maior. Mas, se o câmbio sobe, você dificulta o plantio futuro, porque os insumos acabam subindo. Então, você vai ter ali um pouquinho a mais de custo no que vem importado da Ucrânia, de fertilizante, de corretivo e tudo mais, e isso faz com que o plantio, a intenção de plantio seja reduzida porque o custo ficou maior no metro quadrado, ou no hectare, né? E aí faz com que
você tem uma plantação menor para o futuro. Então, são duas vertentes que batem instantaneamente. Uma diz respeito ao passado, que você já conseguiu plantar e colher e fazer uma comercialização, a outra diz respeito ao futuro. Então, o agro ele é bem complexo e, felizmente, é um case de sucesso aqui do Brasil. Conversei com o Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa, quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money News. Muito obrigado, Héctor. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Até a Prazer é próxima. sempre nosso. Até mais.